Eu acho que esse livro, eu gostei, ele me fez oscilar entre um certo espiritualismo e um mito. Eu amo mitos, mitologia, e não sou muito chegada a ler livros sobre espiritualismo. Então, talvez até uma porta de entrada para mim, pode ser para você também. Porque o Profeta, ele é um livro muito bonito, ele trata de temas abordando isso numa linguagem muito alegórica, que lembra muito mito. Mito, aquela forma de dizer as coisas, de certa forma absurda, mas que quer dizer uma verdade dentro de nós, seres humanos. E o Khalil Gibran, ele é um ensaísta, poeta, pintor. Ele viveu boa parte da sua vida nos Estados Unidos, mas ele é libanês, ele é de origem libanesa. Muita gente fala no Khalil Gibran como filósofo. Eu acho que os textos dele emanam um pouquinho de filosofia, sim. Mas é aquilo, né? É um pouco diferente da filosofia para quem está habituado a ler. A história aqui é de um grande sábio chamado Al-Mustafa, que vai viver durante um bom tempo lá na cidade de Al-Falez. Ele vive lá anos e anos e anos e anos, e um determinado dia, quando ele avista um barco que pode levá-lo à sua cidade natal, ele decide que ele vai embora com aquele barco, vai deixar a cidade de Al-Falez. Quando ele comunica isso, as pessoas da cidade ficam muito tristes, transtornadas, porque o Al-Mustafa é um grande sábio e ele está indo embora, e as pessoas percebem ali que mal aproveitaram a presença desse homem tantos anos na cidade. E aí eles clamam, assim, pedem para que esse sábio fique lá nesse último dia que ele está na cidade de Al-Falez, que ele fique lá para conversar com as pessoas, para tentar ver se nesse finalzinho aí da prorrogação que passe os conhecimentos que ele tem para as pessoas de lá. Então, todo o livro vai ser esse encontro do Al-Mustafa com essas pessoas diversas da cidade, e elas vão perguntar sobre diversos aspectos da vida. Vão perguntar sobre o amor, sobre o casamento, sobre o trabalho, sobre as leis, sobre a comunicação, sobre o crime, sobre a família, sobre o casamento, sobre as paixões. Esses assuntos que são inerentes a nós, seres humanos. Capítulo, nas respostas do Al-Mustafa, é tudo muito curto, só que eu acho que o Khalil Gibran, ele coloca as palavras de um jeito que uma frase a gente se pega tendo que pensar muito a respeito dela. Talvez esse aqui seja um tipo de livro para... Eu não fiz isso porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, mas eu recomendaria... Algo que eu não fiz é chato, né? Mas eu recomendaria, eu acho que esse livro é feito para se ler um capítulo por dia. E os capítulos são curtos, no máximo tem 2 páginas. Ou 3, assim, estourando. Então, o texto que vocês estão vendo aí nas imagens... A gente lê, sei lá, em menos de 5 minutos um capítulo. Só que é bom ler e reler. Acho também, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, no box de descrição do vídeo, eu acho que também eu pude aproveitar melhor essa leitura. Eu não tenho vergonha de dizer que eu fui assistindo o conteúdo de algumas palestras de uma filósofa que é a Lúcia Helena Galvão. Que ela comenta, ela fez um clube de leitura só desse livro. Então ela se juntava com os alunos dela para comentar o livro. Então eu acho que isso me ajudou muito na leitura, porque muitas coisas que estão aqui eu acredito que sozinha eu não ia chegar nessas impressões. Então a minha experiência literária foi ainda melhor. Então eu deixo aqui caso você queira também fazer desse jeito a sua leitura. O casamento, eu adoro a parte do casamento. Acho que eu reli
3 vezes. Eu acho muito bacana. Inclusive, eu fui num casamento que o padre falou esses versos do Gibran. Me lembrei disso quando eu tava lendo. Porque ele fala muito das árvores, né? A árvore que não pode ficar uma em cima da outra, com a copa em cima da outra, fazendo sombra de um jeito que a outra árvore não cresça. Ao mesmo tempo que não podem estar tão afastadas, de um jeito que não exista conexão entre elas. Eu gosto, dá pra ler o texto todo aqui, né? Mas amem um ao outro, mas não façam do amor uma marra. Encham a taça um do outro, mas não bebam de uma só taça. Aí, pra você que vai se casar, gente, eu acho isso aqui lindo. Quando esse casamento, eu achei muito bonito essas palavras. Deem um ao outro pão, mas não comam da mesma fatia. Cantem e dancem juntos com alegria, mas deixem que cada um viva só, em sua própria companhia. E aí, na palestra que eu assisti, da Lúcia Helena, da professora Lúcia, ela explicou uma coisa que vem de lá dos antigos, que eu já vi também na psicologia. Tem o Freud lá com o superego, ego e id. Tem a análise transacional com o pai, adulto, criança. Esse aqui, ele expande mais, né? Ele fala dos nossos níveis de conhecimento, digamos assim, mas esse conhecimento não é o racional. Da soma, psique e nous. A soma seria o desejo, seria esse amor eros, em que a gente tem os nossos desejos e todo o encontro da paixão, que a gente pode dizer, se dá normalmente entre os dois, das duas pessoas, o lado soma, né? Essa parte soma, que é o desejo pelo corpo, o gozo pelo sexo, a forma do sexo. Nesse campo da matéria pode estar também aí a cultura, então esse desejo pelo que o outro faz, pela posição social do outro, também está nesse jogo. O psique já está na parte da mente, na nossa evolução da mente, em que a gente tem o que a gente realmente gosta, seriam as afinidades, que estariam num nível um pouco superior, mais firme nesse casamento. Então, o casamento que não se sustenta, não vai sustentar por muito tempo pela soma, né? Pelo lado, a união apenas do soma. O psique seriam as afinidades e que podem se transformar também, mas é um pouco mais tranquilo manter por mais tempo. Então, gostar de cinema, que gosta de viajar, o seu propósito como profissão também, que um tem que estar, de certa forma, acho que nessa admiração pelo outro, né? Do que o outro faz também. E aí vem o nous, que esse é o interessante dela, que seria a parte espiritual, seria o propósito de vida. Que aí sim, né, quando se junta esses três, né, e que os três, uma coisa interessante é que para o Gibran, na interpretação da professora, é que ao invés do que a gente sempre pensa de que um ajuda o outro a evoluir, não é muito assim. É que eles precisam evoluir juntos nessa linha do corpo, da mente e do espírito. Sobre a doação, eu coloco aqui a frase que eu amei, que é: doam muito pouco quando doam suas posses. A doação do sábio, né, que ele fala da doação do conhecimento, e que a doação do conhecimento ainda é mais sublime do que essa doação das posses propriamente dita. E a gratidão, ele fala que a gratidão não pode ser um fardo. Quem recebe aquela doação não tem que estar nessa relação sob uma forma de submissão. A gente conversou sobre isso no vídeo sobre Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola.
comida e bebida. Eu gosto também de falar aqui a ética da comida. Quando eu comecei a ler o capítulo, eu pensei até que ele ia falar alguma coisa sobre a ética de não matar animais. Mas o que ele fala entrou um pouco para aquele conceito do Avatar. Vocês assistiram o filme? Em que, na verdade, não é não matar os animais. É saber que que matar aquele animal foi feito da forma mais ética e sem sofrimento. Na forma mais possível, em que não tenha sofrimento, que seja de uma forma ética, que não é o que a gente faz quando a gente acaba comendo carne, tá? Eu como carne, então, se for pensar, eu contribuo, porque como a gente vive em tudo, é tudo sistêmico, a gente compartimentaliza tudo, né? Então a gente não sente que lá na ponta, eu tenho conhecimento disso, apesar de não ser vegetariana nem vegana, né? Lá na ponta se tem um sistema muito doloroso e terrível contra os animais na nossa alimentação, né? Falar da casa é muito bonito também. Tudo é bonito nesse livro, mas assim, a casa também é uma coisa interessante. A casa como lugar de afeto. Eu vou deixar aqui também no box como opção para vocês, se quiser, uma palestra da Viviane Mosé, que ela fala dos espaços de afeto. A casa acaba sendo a extensão de nós, daquilo que a gente pode dimensionar. Nós somos, a Viviane Mosé é filósofa, tá? Então eu vou viajar aqui um pouquinho. Mas nossa existência, nós somos infinitos. Tudo que nós somos é muito infinito. A gente aqui categoriza, engenheiro, funcionário público, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou da classe X, eu sou da raça tal, a gente categoriza tudo, mas nós somos tanto. Então, a organização desse espaço que está protegendo a gente da chuva, do vento, que está aquecendo muitas vezes, esse espaço, ele é de uma importância muito grande, e na convivência, esse espaço geográfico assim, da casa, nesse quadrado, ele interfere. Essa coisa, eu não vou falar da energia, porque eu não sei se é muito. Eu quero falar isso, mas eu não queria falar no sentido assim muito dessa coisa do Feng Shui, sabe? Mas num sentido até filosófico que eu gostaria. Então, o jeito que a gente arruma, se é uma coisa que é porque tá na moda, ou se é uma coisa que se compra e não tem a nossa cara, não tem o nosso gosto, só porque a gente viu muitas pessoas colocando dentro de uma decoração. A decoração, pega assim os vídeos da internet do pessoal que faz esse conteúdo assim, blogueirinha, né? A decoração é igual, o espaço atrás é igual. E para terminar, eu acho que a parte das leis eu gostei também, merece um destaque aqui, porque as leis para o Gibran, ou seja, no livro Profeta, a gente tem muitas. Ele faz uma crítica que eu gosto muito, até porque também isso tem a ver até com o meu trabalho, que ele fala: vocês fazem leis, um monte assim para seguir. Mas será que essa quantidade de leis é importante? Só me vem Os Miseráveis do Victor Hugo. Não me veio outro livro. Ai, tá aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Os Miseráveis do Victor Hugo. Esse é um clássico, assim, de formação de caráter, né? Tô eu falando aqui, arrumando a estante aqui em cima. Peraí. O Ravé é o cara que ele precisa da lei para seguir. E ele não questiona até que ponto, não é nem certo e errado, mas ele não questiona a situação em si. Então a gente precisa aqui falar um pouco de moralidade, de ética, né? Porque o que o Gibran coloca no Profeta são duas leis. A gente tem que ter noção que são dois tipos de leis. Essas leis aí que a gente está fazendo de não passe no vermelho, tá? Que sim, são importantes, mas tem uma outra gama de leis
que são as leis, vamos dizer assim, da formação moral. Saber se essa quantidade, se ela pode ser aplicada de formas diferentes. E um professor meu de técnica legislativa, ele falava muito sobre essa questão das palavras e dos textos, da quantidade de leis, a quantidade de artigos que não tem necessidade. Então, ele mudou muito meu paradigma, né? Eu achava que quanto mais a gente explicava uma coisa, era melhor, um texto melhor. De leis, de tudo, de uma resposta de prova. Ele me mostrou o contrário. O melhor texto é aquele que consegue, especialmente quando a gente está falando de leis, tá? É aquele que consegue ser claro, não precisa ser difícil, e que com poucas palavras ele vai dizer o que ele quer. Ele não vai ficar explicando muita coisa, porque a gente desconfia quando você pega uma lei que ela é imensa e ela explica muito. Com certeza a intenção do legislador foi mascarar alguma coisa que está por detrás. Não é uma coisa que está dentro da lei moral. Se tivesse dentro dessa lei moral, do ponto de vista amplo, não precisa explicar muito, né? Quando a gente fala, por exemplo, que é proibido passar do sinal vermelho, não precisa explicar muito, tá? Passou. Por quê? Porque faz sentido. Eu tô botando esse exemplo, nem sei se é bom, mas eu acho que dá. Não faz sentido. Se eu atravessar o sinal, não vou ter a chance do outro carro que tá na outra via passar. Então não precisa explicar muito. Agora pega um regulamento do imposto da sua cidade. Veja se o regulamento do imposto da sua cidade é uma lei curta ou uma lei ampla. Porque o imposto por si só tem um pouquinho da lógica, o Estado precisa se manter para manter, né? Mas quando você vê a quantidade dos impostos, a própria tributação, não faz muito sentido, porque não é justa no final das contas. Então ele vai precisar explicar muita coisa para justificar que você vai pagar o imposto de renda daquilo que você recebe, mas ainda você vai pagar o ICMS, mas você não tem você compra o material, mas você não tem a loja, né? Então, mas mesmo assim você paga porque tem embutido no preço, então, mas você ainda vai ter que pagar o imposto de renda, porque aquilo que você recebeu, então você ainda vai ter que pagar o serviço, enfim, então ele precisa justificar muito. Pode apostar que o texto da lei muito grande, né? Então, você vê que em um texto, né, em um livro que ele coloca, assim, talvez até abordagens um pouco, eu posso dizer aqui, que flerta com a abordagem metafísica, com o espiritual, às vezes conversa com a nossa realidade, né? Então, eu convido você para ler O Profeta do Khalil Gibran e poder fazer essas e outras tantas reflexões.